acreditam que essas mensagens nos crop circles indicam a volta, o retorno dos Anunnakis para o planeta Terra. Seria então essa uma intervenção alienígena? Na manhã de 19 de janeiro de 1966, um australiano produtor de bananas chamado George Padley estava dirigindo seu trator como fazia todas as manhãs na região de Thule, na Austrália, quando de repente ele ouviu um barulho vindo do céu. Assustado, ele assistiu um objeto imenso de cor cinza sair de um dos lagos de sua propriedade. Examinando a área, ele encontrou um círculo de mato boiando no lago. Só que dessa vez os caules das plantas não estavam simplesmente dobrados como de costume nesses círculos, mas sim os caules tinham sido arrancados do fundo do lago e agora estavam boiando em um formato perfeito, como se fossem uma espécie de tapete boiando no lago. E ele, assim, batizou esse formato de ninho. No dia seguinte, então, George trouxe a polícia para investigar o caso. E a mídia já estava começando a publicar algumas notícias sobre o que tinha acontecido ali no sítio do George. Em pouquíssimo tempo, os moradores da região começaram a encontrar esses ninhos parecidos em todos os lagos da região. O mistério permanece inexplicado, mesmo a Força Aérea Australiana estando envolvida na investigação. Só que essa historinha é só a introdução do vídeo. Você mal pode esperar o que tem de bizarro aqui dentro desse vídeo. Naquele mesmo ano ainda na Austrália, alguns meses depois, mais de 200 alunos e funcionários de uma escola de Melbourne presenciaram um disco voador de aproximadamente 15 metros de diâmetro enquanto estavam no pátio da escola. E tudo isso em plena luz do dia, eles lá fazendo seu lancho no recreio, quando de repente o bagulho lá desceu. O disco chegou a pousar e as crianças da escola correram para ver o que estava acontecendo. Quando elas chegaram no local do pouso, o que elas encontraram? Isso. Um imenso círculo de mato dobrado e achatado. Só que ainda mais bizarro foi o que aconteceu nos dias posteriores a esse incidente lá na escola. De acordo com testemunhas locais, a área onde esse suposto disco voador tinha pousado foi tomada pelas forças militares australianas. Muitos estudantes foram misteriosamente visitados pelos famosos homens de preto que ameaçaram as crianças sobre as consequências de contar ou falar sobre o que eles tinham visto. O diretor da escola se demitiu por não aguentar a pressão que os agentes federais fizeram. A escola toda, os professores, os funcionários, os alunos, foram todos proibidos de falar sobre o assunto. Inclusive todas as matérias, jornais e revistas publicados sobre esse caso desapareceram misteriosamente. Se a ideia era cobertar a história, a ideia funcionou, né? Porque o mundo todo não ficou sabendo sobre esse caso dos ninhos que apareceram na Austrália. Bom, isso até 1970, quando uma série de coisas estranhas, ainda mais estranhas, começaram a aparecer. Dessa vez, os círculos não eram apenas círculos aleatórios, mas sim, esses círculos eram padrões muito precisos, padrões que começaram a aparecer no mundo inteiro. Esses círculos nas plantações, ou agroglifos como nós conhecemos, eles apareciam do dia para a noite, logo depois das pessoas terem presenciado luzes no céu, são imensos de diâmetro e possuem padrões complexos de matemática, geometria e geometria sagrada. E por mais que existam pessoas, seres humanos envolvidos na criação desses círculos, como nós bem sabemos que tem círculos que são falsos, que são feitos por pessoas, a primeira vez que isso apareceu na história da humanidade, as pessoas não sabiam nem o que era um trator e nem tinham um trator, que foi em 1678. Naquela época não existia maquinário nenhum capaz
de realizar essa façanha. Hoje nós temos maquinário para poder fazer esses círculos? Nós até temos, mas nenhum maquinário que faça um círculo desses do dia para a noite ou em pouquíssimos minutos. E é exatamente isso que acontece nesses crop circles, nesses círculos das plantações. O aparecimento desses círculos começou a ser muito prevalecente na Inglaterra na década de 70. Hoje em dia, esses círculos aparecem regularmente, de tempos em tempos. No início, os cientistas tentaram explicar a existência desses círculos como sendo resultado de ventos anômalos. Nossa, que vento criativo, né? Que faz até desenho. Só que em 91, 2 homens assumiram a autoria desses círculos. Resta-nos saber se esses homens também estavam vivos em 1678. Enfim, por mais que as pessoas continuem clamando a autoria desses círculos, não dá para falar que 100% desses círculos que aparecem no planeta Terra são feitos por humanos. Porque não são. As plantas de dentro do círculo, elas possuem umas anomalias significativas, algo que o ser humano não seria capaz de produzir. As plantas recebem nódulos na parte exata onde elas são dobradas. E essas coisas, infelizmente, não acontecem naturalmente e nem são resultado da ação do homem, de alguma máquina conhecida do planeta Terra, nem resultado da interação que essas plantas tiveram com animais, insetos, enfim. De acordo com pesquisas realizadas com plantas de dentro dos círculos, o que acontece é resultado da ionização combinada com altíssimas temperaturas e oxidação da atmosfera. Vale lembrar que esse fenômeno acontece em poucos minutos com as plantas. Os solos dos círculos também foram estudados e eles revelam coisas ainda mais impressionantes. Em todos os círculos que são considerados reais, é possível encontrar uma imensa quantidade de mineral de argila que de uma forma estranha ficam cristalizados, que é um fenômeno, gente, que só acontece em rochas sedimentares, ou seja, aquelas que foram expostas a uma imensa pressão geológica causada por milhares de anos. Então, não faz o menor sentido essa cristalização da argila em solos onde aparecem esses círculos nas plantações. É importante de falar aqui que as características que eu mencionei não se aplicam a todos os crop circles que aparecem aqui no planeta Terra. E é exatamente dessa forma que os pesquisadores conseguem entender se o crop circle é verdadeiro ou feito por humanos, porque existem alterações nas plantas e no solo, inclusive alterações eletromagnéticas. Existem círculos feitos por humanos, onde essas características não existem, e existem esses outros círculos feitos por sabe-se lá o quê. Em 1947, Carl Sagan enviou uma mensagem para o espaço através de um sinal de rádio. Essa mensagem tem o nome de Mensagem de Arecibo. Essa mensagem tinha como objetivo contactar a vida alienígena, transmitir informações como a localização da Terra, o DNA humano e princípios de matemática e ciência. Essa imagem que vocês estão vendo agora é a imagem da mensagem enviada por Carl Sagan. 27 anos depois, apareceu em Teal Bottom, na Inglaterra, próximo ao maior radiotelescópio do Reino Unido, a imagem que parecia ser uma foto daquela face que existe na superfície de Marte. Isso já era interessante por si só, não é mesmo? Mas alguns dias depois, algo ainda mais interessante apareceu ali do lado. Na mesma plantação, um crop circle idêntico à mensagem enviada por Carl Sagan em 1947 surgiu do dia para a noite. A mensagem no crop circle parecia responder à transmissão de Carl Sagan, detalhando um sistema solar diferente do nosso, com a aparência de um ser e informação de um DNA que não era humano. Só que não parou por aí não, tá? Na Itália, em 2011, outro crop circle apareceu na pequena cidade de Porrino, e era um imenso desenho de uma estrela de 7 pontas. No design, existia um código decodificado que parecia identificar o criador como sendo Enki. Enki é o nome do deus sumério, vocês lembram dele daqui do outro vídeo do canal, né? Bom, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esses deuses sumérios.
Deixarei na descrição para o seu deleite. Enki era o líder de um antigo grupo de alienígenas que habitou o planeta Terra, os Anunnakis. Bom, você que me assiste aqui deve saber disso, né? Erich von Däniken, que é o pai dessa teoria, juntamente com Zecharia Sitchin, acredita que esses Anunnakis colonizaram o planeta Terra. Inclusive, tem vídeo de entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Erich von Däniken aqui no canal. Deixarei no card também para você assistir. Alguns pesquisadores, como Zecharia, por exemplo, acreditam que essas mensagens nos crop circles indicam a volta, o retorno dos Anunnakis para o planeta Terra. E a cada 25.920 anos, nós mudamos de era astrológica. No momento, nós estamos em transição para a Era de Aquário, ou seja, será que Enki vai voltar quando a Era de Aquário chegar? Fica aí a pergunta. No mundo da geometria sagrada, os estudos das frequências de uma estrela de 7 pontas é relacionado à frequência de 432 Hz. Esse número de 432 Hz é conhecido como um número mágico e é a frequência natural do universo. Esse crop circle, então, possui, obviamente, uma mensagem codificada sobre a frequência do universo. Alguém está tentando nos dizer que a frequência de 432 Hz é igual à energia. E a Itália, gente, não foi o único local a receber um crop circle dessa natureza, mostrando frequências. Bem ao lado do Stonehenge, outra estrutura muito impressionante apareceu em 96. Ela apareceu em menos de 1 hora, porque existem tours de avião para o Stonehenge. Você pega um avião, sobrevoa o Stonehenge e volta. O piloto fez isso. Pegou uma galera lá para fazer turismo, sobrevoou o Stonehenge e não tinha nada. Na volta, o círculo estava lá. Como é que uma máquina pode fazer isso em apenas 1 hora? Impossível, não foi uma máquina. O design desse círculo também não é aleatório, mas sim ele representa um padrão matemático conhecido como conjunto de Julia, que para quem estuda fractais sabe exatamente o que é. Para quem não estuda fractais não vai entender nada. Porém, nos anos seguintes a essa aparição, outros começaram a aparecer, provando que quem quer que seja que esteja fazendo isso possui um imenso, um avançadíssimo conhecimento em matemática e geometria. Em 2010, esse crop circle que vocês estão vendo aí agora revelava a identidade de Euler, que é uma das maiores e mais complexas equações matemáticas que existe no mundo. 2 anos depois, outro crop circle representando os 10 primeiros dígitos do número de π, e de fato, entre 1997 e 2009, mais de 5 crop circles com padrões complexos de campos magnéticos apareceram na região. Outros apareceram com diagramas complexos de reatores de fusão e fissão nuclear. Ou seja, você ainda acha que são simples fazendeiros com seus tratores fazendo esses círculos? Existem outros demonstrando padrões de motores magnéticos muito complexos que não existem hoje. Seria então essa uma intervenção alienígena? Quem quer que seja que esteja fazendo esses desenhos sugere através dos desenhos como a humanidade deveria evoluir e dá dicas ali através do desenho, tipo, faça isso, não faça isso? Eita! No livro Crop Circles Harbingers of a World Change, de Alec Bartolomeu, ele sugere que sim, que os crop circles seriam uma interferência não humana no desenvolvimento humano, principalmente no que diz respeito à tecnologia. E não só Alec, viu? Como tantos outros especialistas em crop circles estão convencidos que esses padrões contêm a fórmula molecular de um novo tipo de energia. Essa energia poderia até ser usada aqui no planeta Terra, principalmente para substituir o petróleo e os combustíveis fósseis que estão nos dando tanto problema no exato momento, não é mesmo? Inclusive, mensagens essas, as mesmas mensagens que Nikola Tesla tentou deixar para a humanidade sobre energia limpa e livre e gratuita, mas que ele foi barrado justamente pelas imensas companhias de gás e petróleo. Oh, que irônico, não é mesmo?
Inclusive, o próprio Tesla poderia ser o alienígena por trás do envio dessas mensagens lá nos crop circles. É claro, gente, que isso é apenas uma especulação. Mas a própria CIA, a agência de inteligência americana, possui um documento que fala que Tesla não era humano. Ai, ai. Então a especulaçãozinha fica um pouco menos especulativa, não é mesmo? Será que ele está envolvido ali nos crop circles de algum lugar? Que ele criou uma tecnologia em algum lugar e ele tá mandando a mensagem? Se eu fosse ele, depois de tudo que ele tentou provar e não conseguiu, eu estaria envolvida sim. Na entrevista que eu fiz aqui no canal com Sônia Rinaldi, ela conseguiu não só contactar o Nikola Tesla em uma estação, chamada Estação Alpha, que fica aqui em cima da Terra, como também conseguiu contactar tantas outras criaturas muito interessantes do nosso passado, como Konstantin Raudive. E através da pesquisa com a transcomunicação instrumental, ou seja, com a comunicação que existe com outros planos, alguns profissionais têm certeza absoluta que essas pessoas que estiveram aqui no passado do planeta Terra estão de lá de fora, hoje em dia, mandando mensagens sobre como a civilização humana deve evoluir. Então vejam o vídeo do card que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Agora, o que você acha que são esses crop circles? Uma mensagem para a humanidade? Pessoas sem ter o que fazer que conseguem fazer esses crop circles em menos de uma hora, com um maquinário que nós não conhecemos aqui no planeta Terra? Seria a própria natureza tentando mandar uma mensagem para o ser humano, tipo, meu, tá aqui, só você não tá vendo? Comente aqui embaixo o que você pensa disso. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!